A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Josué, capítulo 21, verso 23, 45 e 22, capítulo 22, do 1 ao 9. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão de falhas, pensamentos e omissões. Senhor, o Senhor é soberano, é grande, é poderoso, Senhor. Pai, repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, toda armadilha e toda cilada. Pai querido e santo, Deus de poder e Deus de glória, te toda honra e toda glória. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é um Deus forte, Pai. Venha ministrar, venha falar conosco. Apresentamos a nossa vida, a nossa casa diante do teu altar. Pai, consagramos esse dia, o primeiro dia da semana, Senhor, diante de ti. Pai, venha abrir portas, venha repreender a fúria do inimigo. Tira toda a contenda, tudo aquilo que não é de ti, Senhor. Abençoa, Senhor, nossos filhos, nossos cônjuges, nossa casa, nosso lar, nossos bens, Senhor. Pai, vai repreendendo tudo aquilo que não é do Senhor, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em Josué, capítulo 21, verso 43, diz assim, ó. Desta sorte, Deus deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. A palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Veja, nós aprendemos aqui que tudo se cumpre. Né? No livro de Josué fala sobre a terra prometida, né? E a sua posse. Deus deu ao seu povo, mas eles tiveram que se esforçar, eles tiveram que possuí-la. Aprendemos que Deus não volta atrás nas suas palavras, né? Nas suas promessas, como ele diz ali, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara. Isso é, nenhuma palavra falhou, isso é, tudo se cumpriu. A casa de Israel, né? Tudo se cumpriu, né? O que Deus falou ao seu povo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Você vai ler aqui, ó. Palavra alguma falhou de todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo que Deus fala com seus, né? Com o teu povo, ele cumpre. Tudo que Deus promete ao seu povo, ele cumpre. Aprendemos que Deus ele não vai voltar atrás nas suas promessas. Veja, a promessa vem de Deus, né? E já o possuir, Deus ele faz a promessa, mas já o possuir, Deus deixa para que nós venhamos exercer esse papel de possuir. Deus assim faz para exercermos a nossa fé e a nossa confiança nele. Deus ele faz a promessa, mas o possuir tem que ter posicionamento de mim e de você. Se assim nós fizermos, com certeza vamos obter a vitória. Se assim nós fizermos, com certeza a vitória vai vir. Devemos buscar direcionamento de Deus na palavra e obedecermos o seu direcionamento. E assim a vitória vai ser certa. No livro de Josué, né, é um livro que nos ensina a obedecer os planos de Deus. Nos ensina, é um método certo, né, onde Deus nos dá os métodos certos para nós obedecermos, para nós obtermos vitória, né? Onde usamos as armas certas, onde nós vamos para uma guerra com a arma certa, que é a fé. Veja, Deus deu uma promessa, mas era necessário exercer fé e confiança nele, em Deus. Deus, ele é fiel para cumprir. Nós temos que confiar e exercer a fé, nos posicionarmos e irmos, né? Se Deus falou, avante, avante, vai, né? Deus tinha dado um direcionamento a Josué. Olha, no capítulo 1, verso 1 diz assim: E sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então era um direcionamento de Deus, o próprio Deus falando face a face com Josué.
desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então Deus, ele deu um direcionamento a Josué. Ele deu um direcionamento dizendo: como eu fui com Moisés, meu servo, eu vou ser com você. Como eu fui com Moisés, Moisés já estava morto, mas Josué ia continuar essa grande, né, caminhada levando o povo. Ele disse que não ia desamparar, não ia deixar Josué. Ele tinha ali uma missão de levar todo o povo. Aleluia. Assim como Deus foi com Moisés no deserto, levando todo aquele povo, ele estava dizendo, né? Ninguém vai se sustentar diante de ti. Todo levante que vier diante de ti, Josué, vai cair por terra. Todo mal que vier diante de ti vai cair. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Deus garantindo. Veja, o profeta Moisés morreu, mas a palavra de Deus permanecia. Veja, o propósito ainda não tinha se cumprido, mas a palavra de Deus é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Veja, tinha um povo, levanta-te, e todo este povo, né, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, vai, passa esse povo junto com você, o Jordão, né? Tu e todo esse povo vai herdar uma terra. Era uma promessa não somente a Josué, mas era para um povo. Deus, ele deu um grande propósito para Josué, mas era para uma salvação de um povo. Aleluia. No verso 1 do capítulo 22 diz assim: então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E disse-lhe: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardaste, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. Então agora, no capítulo 22, eles já tinham guerreado, já tinham, né, ali expulsado os inimigos. Então agora era a hora de repartir, de dar as bênçãos ao povo. Era a hora agora de repartir, né? Então Josué ia abençoar e mandar cada um para as suas casas, né? Conforme disse ali, olha, e disse-lhe: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardaste, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. Então, eles tinham sido um povo obediente, eles tinham sido um povo que obedeceu aos seus líderes. Ó, os vossos irmãos, por tanto tempo, ó, a vossos irmãos, por tanto tempo, até ao dia de hoje, não desamparaste, porque eles estavam unidos numa única fé. Eles estavam unidos com os irmãos dele para a guerra, para a batalha, em um prol de uma única fé, que era em Deus, o poderoso, o grande eu sou. Como nós podemos ver que a fé em Deus, ela não faz dissensão, ela não faz separação, mas ela faz união, ela une para um grande propósito. Pode ser que por algum tempo, ali, como nós vamos ver depois que esse povo, né, ali, a meia tribo de Manassés, junto com os Gaditas e os Rubenitas, tinham levantado altar, né, e o povo de Israel pensou que eles estavam levantando altares para outros deuses, e então eles se levantaram em guerra contra eles. Nós vamos ver que eles resolveram tudo na conversa, explicando, não, nós fizemos isso em memorial a Deus, né? Então, foi conversado. O que nós aprendemos é que eles tinham se unido contra aqueles que não eram povo de Deus. Eles tinham se unido contra as forças malignas do mal e não fazendo separação, guerra entre os irmãos. Ó, os vossos irmãos, por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, porque eles tinham a mesma fé, eles permaneceram na guerra junto, eles não desampararam. Antes tiveste cuidado da guarda dos mandamentos do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Isso é, deu a vitória, eles conquistaram a terra. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos
a vossa tenda, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Então, Moisés já tinha deixado ali, né, já tinha dado por possessão aquelas terras a Manassés, aos Gaditas e aos Rubenitas, né, antes dele falecer, já tinha sido distribuído. Então, agora eles iam tomar posse. Já tinha sido dado, mas ainda não tinham tomado posse. Eles estavam ainda guerreando com seus irmãos, né? Em uma única fé, no Deus único. E nós aprendemos aqui que os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés fizeram por merecer, pois eles participaram solidariamente ali da luta por essas posses dessas terras. Eles obedeceram aos seus líderes, a Moisés e a Josué. Não desampararam seus irmãos na fé. Eles não desampararam, né? E tiveram cuidado de obedecer os mandamentos do Senhor. Aleluia, no verso 4, como ele disse, né? Ali, agora chegou a hora deles possuírem a terra que a eles era devida, que era de merecimento. Ó, e agora o Senhor Deus deu repouso aos seus irmãos, como lhe tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide às vossas tendas, a terra da vossa possessão. Então, a terra que era deles, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então, agora era a hora deles possuírem, tomarem posse de tudo que era devido deles, que era merecimento deles. No verso 5, tão somente tende cuidado de guardar com diligência, né, os mandamentos e a lei de Moisés, o servo do Senhor, que o servo do Senhor vos mandou, que amei ao Senhor vosso Deus e andei em todos os seus caminhos e guardai os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Deus, ele adverte aqui no capítulo 5, no verso 5, né, que para terem cuidado em guardar com diligência o mandamento. Diligência significa amor, atenção, cuidado em cumprir algo. Então, ele está dizendo, olha, tenha amor pelo mandamento do Senhor, tenha atenção ao mandamento do Senhor, cuidado com o mandamento do Senhor. Isto é, ele estava direcionando como que o povo deveria agir. Deus, a todo tempo, nos direciona para um caminho para obtermos sucesso. A todo momento, Deus, ele vai nos direcionar para um caminho para obtermos a graça, a sabedoria, o favor dele, né? E é amar a ele em primeiro lugar. Então, ele estava nos direcionando a Josué e aquele povo e nos direcionando que é amar a ele em primeiro lugar, é ter amor, atenção, cuidado para cumprir a vontade de Deus, guardar seus mandamentos e se achegar a ele, né? Isto é ter intimidade com Deus, é servi-lo de todo o coração e com toda a nossa alma. Aleluia. No verso 6, assim Josué os abençoou e despediu-os e foram para suas tendas. O que nós temos que servir a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma? O que tem te motivado a servir ao Senhor? O que tem te motivado a servir ao Senhor? Status, reconhecimento, obter uma vitória? O que tem te levado a servir ao Senhor? Você reconciliar o casamento, salvar teu filho das drogas? O que tem te levado a servir ao Senhor de todo o teu coração? Né? Servir ao Senhor é um dos maiores privilégios que Ele nos dá, que Ele poderia nos dar. Ele poderia escolher qualquer outra pessoa, mas Ele escolheu você, Ele escolheu a mim, Ele nos escolheu. Então Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão grandioso, que Ele não precisa de nós, mas Ele, pelo seu infinito amor, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos amou. Ele nos amou, Ele amou, Ele nos formou e falou, isto é lindo, é bonito. Ele colocou fôlego de vida. Sabe aquela obra de arte que a gente faz e a gente tem orgulho daquilo que a gente faz? É assim Deus para conosco. Mesmo nós falhando, errando, mesmo quando nós fazemos uma obra de arte e ela talvez não fica perfeita, nós
temos orgulho daquilo, né? Às vezes a gente mostra. Eu gosto de mexer com artesanato, umas coisas assim, de vez em quando é bom para espairecer a mente. E eu gosto, às vezes eu pego e exibo aquilo para alguém que chega, eu falo, olha, que eu fiz, às vezes eu mostro para uma cliente, eu mostro para alguém, falo, olha que lindo, né? Era aquilo que não era nada e de repente a gente usa ali um dom, alguma coisa e faz aquilo ficar bom, valioso. E assim nós éramos apenas barro. Nós era apenas o barro e Deus foi lá e soprou um fôlego de vida. Ele deu o espírito dele para nós, o espírito vindo de Deus para nós. E então aquilo é precioso, ele pôs valor naquilo que não tinha valor. Deus colocou valor em nós quando ninguém dava valor. Então, pela sua infinita bondade, ele nos amou, né? Ele decidiu dividir conosco as suas verdades. Ele viu que existia algo maravilhoso, né? E veja, o inimigo, ele não ficou feliz em ver que Deus tinha escolhido nós, aquilo que não éramos, digno de nada, e nos tornar digno, aleluia. Então ele decidiu dividir conosco as verdades. Veja, Deus, ele tem para nós não somente herdades aqui na terra, mas ele tem também nos céus. Espiritualmente, Deus tem grandes coisas para derramar na minha e na tua vida. Então, Deus, desde o princípio, desde o início da criação, ele tem nos preparado para vivermos algo maior, algo muito maior. Aleluia, nós somos apenas peregrinos, vivendo nessa terra, sendo lapidados, aleluia, para vivermos algo muito maior, para o reino dos céus. Aleluia, não éramos dignos e ele nos tornou digno através de Jesus na cruz. Nós não éramos nada. Veja, nós éramos ali feito de um barro e ele soprou um fôlego de vida. Nós não éramos nada, mas ele olhou e ele viu, ficou tão bom, tão maravilhoso isso que eu fiz e precioso, e ele soprou o fôlego de vida. E aquilo que não era valor, era um barro, se tornou algo tão precioso para Deus, tão precioso para o nosso Senhor. Ele nos fez precioso e nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Pode alguém olhar a quem não entende, que não dá valor àquilo que Deus fez, que não dá valor à vida. Ele pode não entender, mas aquilo que todo ser humano carrega é um fôlego de vida vindo do próprio Deus. E é maravilhoso. Toda alma tem valor ao Senhor. Toda alma tem valor ao Senhor. Mas cabe a mim e a você servirmos ao Senhor de todo o nosso coração, com a intenção certa, com o propósito certo, pela verdade, não por barganhas. Não por barganhas. É nós estarmos diante do Senhor e falar, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Eu creio e eu confio no Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Contudo, pode o mundo estar virado, mas eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Pai, eu não vou fazer com as forças das minhas mãos, Senhor. Eu não vou fazer da minha maneira, eu não vou fazer do meu jeito, mas eu declaro e eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eu posso não estar vendo com os meus olhos, Senhor, mas eu louvo, eu engrandeço o teu nome, independente dos resultados, eu não vou ficar choramingando, Senhor. Nada vai tirar a minha adoração ao Senhor, nada vai tirar o louvor da minha boca, Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Que nós venhamos adorar ao Senhor pelo motivo certo, de que Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é digno, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia, porque Ele é digno que nós venhamos retribuir tamanho amor, Ele deu Jesus para morrer por mim e por você. Quem daria seu filho, quem daria algo, né, valioso em troca de alguém que não é merecedor, porque nós não éramos merecedor. Nós não somos a última bolacha do pacote, nós não somos os queridinhos do Senhor, nós somos amados numa coletividade. Deus olhou e é bom. E é bom. Tudo que ele faz é bom. Mas ele achou muito bom. Ele achou muito bom quando ele criou o homem. E nós carregamos algo especial. E eu espero no nome de Jesus que você possa encontrar esse amor de Deus por você. Que você possa ver transbordar dentro de você esse infinito amor de Deus. Para com toda alma vivente, para com todo ser pensante, né?
Ele cuida até do boi no campo, quanto mais de mim e de você. Que você venha servir a Deus, não porque você quer um relacionamento com alguém nessa terra, você quer algo de Deus, por um status. Não, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso. Não porque você quer obter uma vitória, mas porque você confia e crê. Porque quando Ele diz, vai, a porta está aberta, eu vou, Senhor, com a minha confiança em Ti. Eu vou exercer a minha fé no Senhor. Eu creio que essa porta está aberta, é para mim, eu vou possuir. Eu não vou olhar o tamanho dos gigantes, Senhor, mas eu vou estar no teu direcionamento, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nem o Gideão. Ele foi para a guerra com o quê? Com gritos e vasos. Ele não foi com espadas e lança. Ele foi na força da fé. Aleluia. Né? Ele foi na força da fé. E talvez vai ter guerras que você vai, talvez não tenho certeza, tem guerras que nós vamos guerrear, apenas louvando, bendizendo, engrandecendo o Senhor. Nós só vamos gritar, aleluia, com todo o nosso coração. Às vezes o pessoal fala assim, eu não vou naquela igreja não que grita demais. Aí você fala para eles, olha Gideão como venceu a guerra. Gideão estava fazendo o quê? Mandando os soldados gritar, aleluia, gritar, entrar no arraial gritando, né? Para que aqueles medianitas saíssem correndo. Veja, é assim que Deus quer. Eles entraram gritando, quebrando aqueles vasos, fazendo, né, gritaria, e aquele povo ficou atordoado. Sabe quando você está louvando e bendizendo, engrandecendo o nome do Senhor? Quando você está gritando para o teu Deus poderoso e santo, que Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é o leão da tribo de Judá. Isso vai incomodar o inferno vai sair correndo, ele vai sair da tua casa, da tua família. Quando você colocar louvores ao teu Deus Altíssimo, todo mal vai bater em retirada. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então, Ele espera de nós que nós o amemos de todo o nosso coração, sem hipocrisia. Que nossa oração, nossa adoração ao Senhor, nosso amor por Ele seja recíproco, seja, né, pelo menos tentando ser o máximo que você pode dar, porque nunca vai ser igual o amor de Deus por nós. Nosso amor por Ele nunca vai chegar ao tamanho do amor que Deus tem por mim e por você. E a causa de nós não sermos destruídos é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O homem, ele pode se cansar. Às vezes nós podemos nos cansar, falar assim, eu não vou orar mais, eu vou te deixar aí. Mas Deus, Ele não nos abandona. Deus, Ele não nos deixa, Ele não abre mão de nós. Ele não abre mão de nós. Que você venha ser o homem e a mulher sábia. Nós não vamos desistir, Senhor, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa casa. Nós não vamos desistir de orar, de buscar, Senhor. Nós não vamos desistir das promessas do Senhor para nossas vidas, Senhor. Nós não vamos desistir daqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, Pai. Nós não vamos, Senhor, porque o Teu amor está dentro de nós, porque o Teu Espírito está dentro de nós, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós venhamos, né? Não nos importar com percas terrenas, que nós não venhamos ficar preocupados com as coisas do dia a dia, mas que nós venhamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, assim como a vida dos nossos filhos, dos nossos, né, cônjuges, que nós venhamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Aleluia! Então nós vamos saber que a vitória está com Deus. Aleluia, sabemos que com Ele está a vitória, então nós vamos louvar, vamos bendizer, vamos colocar nossa vida diante do Senhor, mesmo quando o coração está doendo, mesmo quando nós não vemos a vitória, mesmo quando o impossível está diante de nós, nós vamos louvar, vamos bendizer, vamos engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra e de glória, mesmo quando tudo diz que não, nós vamos declarar as bênçãos de Deus, porque Ele disse, vai Josué, você vai possuir a terra junto com este povo. Deus está dizendo hoje, coloca teu nome. Eu vou falar, vai Edna, você vai possuir a terra junto com o teu povo. Você vai falar o teu nome. Junto com a tua família você vai possuir a terra. Vocês vão entrar nos mais altos lugares. Porque Deus assim o quer, Deus vai fazer. E nós vamos possuir aquilo que é mais importante, que é a salvação eterna. No nome de Jesus. A vitória tanto aqui na terra como no céu, está com Deus, está na mão de Deus.
Veja, esse povo lutou solidariamente por amor a Deus. Eles se uniram para uma grande guerra por amor ao único Deus, na fé no único Deus, né? E então eles se uniram para guerrear contra o inimigo, porque o amor dele estava em Deus. Em Deus. Então, o povo de Deus, independente de placa, tem que estar unido em Jesus Cristo. A nossa aliança, a nossa promessa, a nossa vitória está em Deus, em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A fé em Deus foi o propósito deles guerrearem junto. A fé em Deus é o propósito de nós guerrearmos juntos. Nós, homens, podemos falhar. Nós, homens, no meio do caminho, podemos, por algum motivo, ter uma intenção que não agradou o coração do Senhor. Mas Ele diz a todo momento, retrocede, volta, se achega a mim. Venha ter intimidade comigo, venha obedecer meus mandamentos, venha se arrepender. Nós estamos no tempo da graça, da misericórdia, aonde todos os dias Deus nos chama para um arrependimento. Deus, ele não é que nem Satanás, que a todo momento está te acusando. Quem é acusador é o inimigo da nossa alma. Mas Deus, ele nos chama, como ele chamou esse povo, de uma única fé, para guerrear e saquear o inferno, para guerrear e saquear o mal. Aleluia! Então, a fé e a fidelidade em Deus é que nos vai garantir a vitória. É que fez esse povo chegar no lugar da promessa. É que fez esse povo possuir as herdades. Olha, no verso 6 diz assim: assim Josué os abençoou e despediu-os e foram para suas tendas. Porque agora eles tinham que tomar posse, possuir as suas herdades. Portanto, Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu a Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente, e enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou. E lançou-lhes dizendo, e falou-lhes dizendo, voltai-vos às vossas tendas com grande riqueza e com muitíssimo gado. Veja, quando entramos numa guerra com Deus, quando nós entramos numa guerra com esse povo, se uniu por uma guerra espiritual. Eles obteram a vitória. Eles não saíram de mão vazia. Quando eles decidiram ali guerrear contra o inimigo de Deus, contra o inimigo do povo de Deus, quando tudo isso acabou, quando essa guerra cessou, então agora eles começaram a possuir as herdades. Olha, eles voltaram. Volte às vossas tendas com riquezas. Com riquezas. Ninguém sai de uma guerra com Deus de mão vazia. Mas ele sai com riquezas, com muitíssimo gado, com prata, com ouro e com metal. E com ferro e com muitíssimas vestes. Repartir com os vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Veja, eles foram para uma guerra. E dessa guerra, eles obteram despojos. Eu não sei qual guerra que você tem enfrentado. Eu não sei qual batalha você tem pedido. Mas o Senhor está nos garantindo no dia de hoje que nós não saímos dessa guerra derrotados. Nós saímos vitoriosos, nós saímos com despojos, nós saímos com riquezas, com bênçãos, com cuidado. Nós recebemos os despojos. Mas não se esqueça que desses despojos você vai repartir com seus irmãos. Você vai repartir. Tamanha bênção é que você vai obter dessa guerra. Eu não sei qual é a tua guerra. Eu não sei qual é. Aí você fala assim, mas eu não herdei da guerra que eu tive bens materiais. Mas eu tive uma cura. Então você vai dar teu testemunho. Você vai edificar teus irmãos na fé. Você vai usar isso para edificar a vida de alguém. Ah, não, eu ganhei muito dinheiro. Eu montei grandes empresas. Você vai dar emprego. Você vai abençoar a vida dos seus irmãos. Você vai abençoar a vida de outras pessoas. Você vai dizimar na casa do Senhor. Você vai ser financiador da obra do Senhor. Eu não sei qual é a guerra que você tem vencido. Mas Deus está dizendo, vocês vão possuir as terras. Vocês vão possuir as riquezas. E você vai dividir os despojos. Isto é, aquilo que estava aprisionado na mão do inimigo.
parecia que não ia ter vitória, estava em posse do inimigo. Agora vai para a posse da mão dos servos do Senhor, daqueles que têm guerreado com a fé certa. Verso 9 diz: assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel. Né? Então se foram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores. Eles foram feitos possuidores. Veja, eles não possuíram, eles foram feitos possuidores, porque Deus, desde o começo do livro de Josué, nós vamos aprendendo que temos que exercer a fé. Deus, ele fez a promessa, mas ele nos tornou possuidores devido o povo exercer a fé em Deus, a fé. Aleluia, atitude, posicionamento, confiança em Deus. Mesmo quando eles olharam os tamanhos do gigante, mesmo quando eles olharam ali, né, um exército furioso, eles se posicionaram em fé, ó, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. Então Deus, ele foi fiel em cumprir. Então Deus disse pelo ministério de Moisés que eles iam ser possuidores. Né? Eles foram feitos possuidores. Deus os formou para ser possuidores. Então Deus, ele está dizendo hoje: eu não fiz vocês para ser fracassado. Eu não fiz vocês para ser derrotado. Eu não fiz você para ser humilhado. Eu não fiz você para estar de cabeça baixa. Eu não fiz você para ser enganado. Mas eu te fiz para ser possuidores. De que foram feitos possuidores. Deus deu Jesus para morrer na cruz por nós. Deu o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de mim e de você. Para nos tornar possuidores. Você pode declarar no nome de Jesus que você já possui todas as bênçãos do alto céu. Você possui sabedoria, graça, abundância, paz, alegria. Que você e a tua casa já serve ao Senhor. No nome de Jesus. Porque Ele nos fez possuidores das bênçãos do alto céu. Mas tem aqui uma ressalva. Então somente toma cuidado. Você toma posse de todas as bênçãos, mas quando você estiver em posse das suas bênçãos, agora você tem que tomar cuidado de guardar com diligência, com amor, com cuidado, com sabedoria os mandamentos do Senhor. Você precisa, né, ali amar a Deus acima de toda e qualquer coisa. Não se ficar vangloriando, não ficar pensando, olha onde eu cheguei, olha o que Deus tem posto nas minhas mãos. Não, a honra e a glória é do Senhor. Veja, eu não sou digna, eu não sou capaz, eu sou pequenino, mas meu Deus é grande, meu Deus é poderoso. Que eu diminua e Ele cresça, que eu diminua e Ele cresça, aleluia. Aleluia. Então andeis em todos os caminhos e guardai os seus mandamentos. Nós temos que fazer de tudo para guardar os mandamentos.